uma coisa para percebermos tudo o que se passa a seguir. Eu tenho uma visão um bocado Polantzas, entre aspas, do fascismo. O Polantzas, portanto, explica que os regimes fascistas normalmente surgiram quando, no seio daquilo que ele chama o bloco social que está no poder, que são as várias frações de classe que dominam a sociedade, em termos económicos, sociais e políticos, quando não existe uma hierarquia, quando existe uma luta de poder no seio da classe que está no poder. E, efetivamente, isso aconteceu. Se nós olharmos para tudo aquilo que se passou antes do 28 de maio, portanto, nós verificamos toda aquela sucessão de governos. Nós, normalmente, estudamos a história para nós é muito individualizada. Nós estudamos, normalmente, os golpes, as pessoas que fez, o António Granjo, não sei quantos, não sei o que mais, e esquecemos, normalmente, de analisar quais são as classes sociais e económicas que estão por detrás disto e que explicam, em último grau, todo este conjunto de fenómenos. O que acontece é que, efetivamente, nestas contradições que existiram, não há dúvida que desde a Revolução de Berlim, ou até antes, até 1926, e existe aqui assim, em termos de classes sociais que fazem parte do grande bloco que está no poder, das várias frações de classe, existe aqui assim uma desordem muito grande, não existe uma hierarquia. E então, normalmente, segundo o Polantzas, o fascismo normalmente acontece quando, digamos, não existe uma hierarquia, quando não existe uma fração de classe que seja reinante. E, portanto, não existe uma fração de classe no seio do bloco que está no poder que se imponha sobre as outras. E, portanto, normalmente o fascismo é, entre aspas, para pôr a ordem. Não é só para pôr ordem no país, é para pôr ordem, sobretudo, nas classes que dominam o poder. E, portanto, o fascismo aqui foi mais uma vez isso. E, portanto, se nós olharmos depois para aquelas contradições que houve, o Salazar tentou, e mais tarde o Marcelo Caetano foi um reflexo dessas contradições, o Salazar tentou, efetivamente, refazer a ordem no seio do bloco que estava no poder. E depois aquilo teve várias idas e vindas. As colónias tinham sempre um papel central e a exploração, e toda a burguesia que estava ligada à exploração colonial. Então se pode esquecer que uma pequena colónia, como era, por exemplo, a Guiné, pertencia a duas famílias, pertencia a duas empresas. 75% pertenciam à Casa Gouveia, que era a CUF, e 25% pertenciam ao Banco Espírito Santo. Portanto, digamos que a gente não se pode esquecer que estas famílias não eram inocentes relativamente a isto. Portanto, embora a exploração fosse dos óleos de palma e dos coconotes e dos amendoins, etc., portanto, mas de qualquer maneira o poder estava assim. Se for para Angola, para Moçambique, idem aspas. Portanto, a gente não se pode esquecer disso. E portanto, existe no seio da burguesia desenvolvimentista, que depois está ligada à construção das infraestruturas, que está ligada à revolução, entre aspas, do Ferreira Dias. Se nós formos analisar o setor 1, 2 e 3 da nossa economia, o setor 1, indústrias extrativas, pesca, agricultura, etc. Setor 2, indústria. E setor 3, serviços. Nós, em Portugal, temos um quadro completamente diferente daquilo que acontece no resto da Europa e em todos os países que sofreram uma revolução industrial. Enquanto que na maioria, eu quando andava na faculdade, eu sou economista, um dos trabalhos que nos punham a fazer era efetivamente fazer a história comparada, a história económica comparada aí de 10, 15, 20 países, e punha-se o setor 1, o setor 2 e o setor 3 em evolução ao longo de um século. E então o que é que se verificava? Verificava-se que na maior parte dos países, entre aspas, desenvolvidos, quer em termos de emprego, quer em termos de produto, o setor 2, isto é, o setor da indústria, puxou a carroça, puxou a economia durante 50 ou 100 anos. Portanto, passou-se da Idade Média, etc., em que era a agricultura, que era a economia essencialmente era uma economia agrária, depois passou-se com a Revolução Industrial para a indústria e só posteriormente é que se passou para as modernas economias de hoje, que são as economias de serviços, em que é o setor terciário quem puxa a carroça, portanto, e quem dinamiza toda a economia. Em Portugal é curioso, é o único país em que acontece uma coisa curiosa. Nós temos, ao longo, até 1950, é sempre a agricultura que puxa a carroça. Isto é, nós somos um país essencialmente agrícola, quer em termos de produção, quer em termos de emprego. Portanto, somos um país agrícola e agrícola atrasado. De repente, com o Ferreira Dias, há um ano apenas, em que a indústria ultrapassa os outros setores, um ano apenas, e a seguir os serviços ultrapassam os outros todos. Nós hoje, se formos olhar para a composição do nosso produto interno e do nosso emprego, nós verificamos hoje que os serviços, tal e qual como nos países desenvolvidos,
são eles que puxam a carroça. Em segundo lugar vem a indústria e em terceiro lugar a agricultura. Só que nós nunca tivemos uma revolução industrial. E os nossos serviços são serviços de uma baixa componente tecnológica e de baixa capacidade de geração de riqueza. Portanto, digamos que são serviços, entre aspas, atrasados. Não são os grandes serviços financeiros, nem o grande comércio internacional. Agora também são. A banca agora está... Não, mas a banca é curioso, porque a nossa banca, nós passámos do setor agrícola para o setor financeiro sem passar para o setor industrial. Enquanto normalmente o setor agrícola, em termos de produto, passa para o setor industrial e só a seguir é que é o setor financeiro, nós fizemos a translação do setor agrícola, em termos de poder, para o setor financeiro, sem passar pelo setor industrial. Se os senhores leram, não sei se tiveram a oportunidade de ler, uns pequenos opúsculos de uma economista chamada Maria Belmira Martins, o marcelismo teve assim umas aberturas, de vez em quando apareciam umas coisinhas. E então ela tem dois estudos muito engraçados, que datam aí de 72. Um era Sociedades e Grupos em Portugal, e o outro era o investimento estrangeiro em Portugal. Se vocês forem analisar isso, vocês verificam que nós somos o tal país das 200 famílias. Efetivamente, nós somos o tal país das 200 famílias. Aquilo que se diz em França sobre... Eu tenho que apagar um telemóvel, porque estou para aqui assim, intempestivamente, a fazer barulho. Peço desculpa. Nós somos o país das 200 famílias. Nesse livro da Miriam Alperne Pereira, vocês podem verificar que, se forem a ver os conselhos de administração de cerca de 50 ou 100 empresas, as famílias reinantes em Portugal estão lá todas. Portanto, depois ela tem um outro livro sobre investimento estrangeiro em Portugal, que completa o primeiro e dá uma fotografia de grupo, e estamos em 1972. Portanto, digamos que esta evolução portanto, nós quando chegámos ao 25 de Abril e quando houve as nacionalizações, havia floristas que pertenciam a bancos. Portanto, por baixo dos bancos estava tudo. Os bancos tinham a economia toda. Portanto, essa classe era a classe que apoiava o fascismo. Atenção. Há aqui assim... E agora desenvolve-se sem força. Exatamente. Ora bem, isto é só para tentar uma caracterização, já me estou aqui a mostrar aqui o sinal vermelho. Amarelo. Isto é para tentar fazer uma caracterização de tudo aquilo... e evidentemente esqueci-me do essencial. E o essencial somos todos nós, é o povo. Ora bem, lá está que o povo só tinha duas soluções. Ia para a guerra, submetia-se e emigrava. Desertava. Portanto. Ora bem, portanto, a paisagem, isto é, os outros milhões que ao fim e ao cabo somos todos nós, portanto, estava sujeito a tudo isto e fazia uma coisa. Nós temos uma certa capacidade de adaptação. Nós somos um país engraçado. A nossa conflituosidade social ao longo da história sempre foi analisada de uma forma muito curiosa. Nós resolvemos a questão da pobreza exportando os pobres, pondo os pobres a produzir lá fora e mandando dinheiro cá para dentro para a gente viver. Portanto, a imigração era um pouco isso. Portanto, a nossa conflituosidade social cá dentro diminuía porque nós exportávamos os nossos pobres. Portanto, os imigrantes acabavam por ir lá fora produzir. Curiosamente, a gente hoje pergunta assim, então, mas lá fora o nosso trabalhador é um trabalhador excelente e cá dentro porque é que não é? Depois aparecem agora essas explicações todas que por aí existem, dos filósofos, do Gil e dessa gente toda, que hoje fazemos assim uma certa catarse relativamente a porque é que, aliás, outro dia saiu um estudo, entre aspas, aqui há 5 ou 6 anos, saiu um estudo da Câmara de Comércio Luso-Alemã que diz tão simples como isto, uma coisa tão simples como isto: sob gestão alemã, os nossos trabalhadores são 120% mais produtivos do que os trabalhadores alemães. Isto é, quando a gente tem assim, agora houve mais produtividade, temos que trabalhar mais, a gente esquece só de uma coisa. Não há. Os trabalhadores não são os trabalhadores. A gente esquece do que é a produtividade. A produtividade é uma divisão muito simples. Não tem nada a ver com o número de horas que trabalha, não tem nada a ver com o número de relógios ou de mesas que se fazem. Em cima está o produto e em baixo está o número de trabalhadores. Claro está que, evidentemente, mesmo que a gente trabalhe 150 horas por dia, se formos empregos, ou se tivermos empregos numa carpintaria, e mesmo que trabalhemos, sejamos excelentes carpinteiros, façamos cadeiras e mesas lindíssimas, se por outro lado, num outro país,
em vez de serem carpinteiros que estão a trabalhar, serem programadores de informática ou serem indivíduos que estão na Wall Street, o valor que cada um daqueles trabalhadores produz por hora é sempre muito superior ao valor que o carpinteiro produz por hora. Portanto, portanto, não são os trabalhadores que têm a culpa da produtividade ser pequena. Os nossos investidores é que investem em setores de muito baixa, setores muito baixos em termos de valor acrescentado. Portanto, o problema não é dos trabalhadores, é dos investidores. Portanto, se queremos aumentar a produtividade E dos gestores. e dos gestores, a nossa economia tem é que produzir outras coisas que não são aquelas que produz. Como é lógico. Isto é só para dizer, não estou a fugir. Isto é só para dizer que, ao fim e ao cabo, temos que perceber as classes dominantes que existiam, que existem e como é que elas evoluíram e temos que perceber como é que a economia evoluiu. A nossa economia sempre foi uma economia atrasada e continua a ser uma economia atrasada, e os nossos investidores, as nossas classes burguesas, as nossas classes sociais dominantes e políticas sempre foram aquilo que são e continuam a ser. Portanto, é necessário que a gente enquadre os acontecimentos que vão desde a Revolução até o sistema democrático à luz disto. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.